Você já ouviu falar da dieta do ovo? Aquela dieta que promete fazer você perder até 10 quilos em apenas 7 dias? Será que ela realmente funciona? E o mais importante, será que realmente vale a pena fazer? Hoje eu vou te explicar o que é essa dieta, como ela funciona e por que ela promete resultados rápidos. E o mais importante, vou te alertar dos cuidados que você precisa ter antes de se empolgar com esse tipo de promessa. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e atendo presencialmente em Brasília, mas também tenho diversos pacientes ao redor do mundo, onde eu atendo de maneira online. Se você gostaria de entender como funciona o meu processo de acompanhamento, eu vou colocar um link aqui na descrição. Clique lá e você falará diretamente comigo. A dieta do ovo é uma daquelas estratégias que viralizam justamente por prometer resultados rápidos. E por conta que alguns blogueiros ou blogueiras acabam compartilhando sua rotina, por exemplo, a própria Virgínia, que realiza esse tipo de dieta e as pessoas visualizam, vê ela com aquele abdômen travado e obviamente que querem também. E então, como é que funciona esse tipo de dieta, Matheus? Ela funciona basicamente à base de ovos, como o próprio nome já diz. Ela é composta primariamente de ovos cozidos, mas também pode ser fritos e reduz drasticamente o consumo de carboidrato. Então, basicamente, é uma dieta hiperproteica, baixíssima em carboidrato. Qual é a grande promessa dessa dieta do ovo? Basicamente, a perda de peso rápido, um efeito detox e até mesmo uma aceleração do metabolismo. O fato é que acontece um corte drástico uma vez que é uma dieta extremamente restritiva. Uma vez que você faz um corte muito grande de carboidrato, consumindo apenas ovos e convenhamos, se você fizer 3 refeições comendo apenas ovos, eu tenho certeza que você vai pegar ranço desse tipo de dieta, porque é monótona. Ela só come ovo e às vezes os vegetais e é isso, entende? Vamos dar um exemplo meu aqui para a gente entrar numa reflexão. Se eu fosse realizar esse tipo de dieta, eu teria que consumir 136 gramas de proteína por dia. Se fosse atingir essa meta de proteína no dia, e um ovo a gente pode considerar que tem 6 gramas de proteína, 3 na clara, 3 na gema. Claro que pode variar por conta do tamanho, mas na média vamos considerar que o ovo tem 6 gramas de proteína. Se eu fosse bater meus 136 gramas de proteína utilizando apenas ovos, eu teria que consumir 22 ovos inteiros por dia. Imagina só, eu consumindo 22 ovos por dia, é coisa pra caramba. Mas eu tenho que lembrar, e um alerta aqui, em relação ao consumo de gordura que pode acabar excedendo ali minha meta diária. Então, se eu fosse realizar essa dieta do ovo consumindo apenas a clara, e eu já fiz um cálculo aqui, eu teria que consumir 45 claras de ovos por dia. Ou é 45 claras ou 22 ovos inteiros. É coisa pra caramba. Você percebe que isso acaba não sendo sustentável? Eu tenho certeza que se você fizer 2, 3 refeições desse jeito, você não vai aguentar ver ovo na sua frente novamente. O que pode ser muito ruim porque acaba prejudicando a sua relação com a comida, fazendo com que você enjoe de um alimento interessante que pode compor uma dieta saudável. Mas quando você realiza esse tipo de dieta, consumindo apenas o ovo e põe um pouco de salada, você vai pegar ranço, você vai enjoar desse tipo de alimento e não vai conseguir consumir mais. E uma paradinha rápida aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Utilizar o ovo como a única fonte de proteína não é realista, não é saudável e também não é muito inteligente, uma vez que a gente pode bater facilmente esse consumo de proteína através de frango, por exemplo, através de carne e até mesmo fazendo um rodízio deles. Então, não faz muito sentido consumir apenas o ovo. Na verdade, esse tipo de dieta ela é muito realizada para aquelas pessoas que estão fragilizadas, que já tentaram várias coisas e que estão aceitando qualquer coisa. Isso é um grande problema, porque essas pessoas geralmente não têm uma boa relação com a comida. Às vezes também não têm uma boa base de educação nutricional, não tem um acompanhamento com o nutricionista e acaba recorrendo a essas dietas da moda. Mas saiba que ela tem um preço. E agora a gente vai entender o que acontece no nosso corpo para perder tanto peso rápido, na maioria das vezes, e quais são as consequências disso. E uma das primeiras coisas que acontece quando você realiza esse tipo de dieta, a dieta do ovo, como é restringir o carboidrato, acontece a eliminação de glicogênio, o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Uma vez que,
para a formação desse glicogênio precisa de água, você acaba desidratando também, fazendo com que o peso na balança possa variar ali de 3, 4, 5 quilos em poucos dias. Às vezes em 2 dias, às vezes em 24 horas. Isso depende de pessoa para pessoa. Isso não significa que você emagreceu. Significa que você perdeu peso. Perder peso e emagrecer são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de perder gordura. Agora, desidratar, você perdeu apenas peso. E é exatamente isso que acontece nos primeiros dias quando você realiza esse corte drástico de carboidratos. E aí vem uma das primeiras consequências: perda de massa muscular. Eu sei que você estará consumindo bastante proteína, mas nem só de proteína vive o tecido muscular esquelético. Também é necessário para a manutenção desse tecido muscular a presença de carboidrato. Uma vez que você entra nesse tipo de dieta do ovo, que é extremamente restritiva, falta caloria, você vai ficar fraco ou vai ficar fraca, também há uma grande perda de massa muscular. Então, quando você sobe na balança, além de ter perdido glicogênio, além de ter perdido água, você também pode acabar perdendo o tecido muscular, que é algo importantíssimo quando a gente pensa no processo de emagrecimento sustentável. E quando você perde essa massa muscular, é muito difícil você conseguir sustentar o processo de emagrecimento depois. Porque pensa só, você vai seguir essa dieta do ovo para sempre? Eu tenho certeza absoluta que não. Outra coisa que acontece quando você realiza esse tipo de dieta é uma carência nutricional. Uma vez que você consome apenas ovos e alguns vegetais, algumas folhas, então você acaba perdendo muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, e com o tempo seu intestino começa a ficar ruim, seu humor fica péssimo, você fica mais irritado, a imunidade começa a cair, seu cabelo começa a cair. Então muitas coisas acontecem por conta de uma carência nutricional que pode acabar não sendo saudável, não é inteligente e muito menos sustentável pensando a médio e longo prazo. Uma vez que essa carência nutricional pode gerar a queda de desempenho cognitivo, de trabalho, de atividade física. Muito provavelmente você não vai conseguir realizar seus treinamentos, o que pode corroborar para você perder a massa muscular, uma vez que você não está dando estímulo para aquela massa muscular se manter naquele lugar. Então, junta um déficit calórico extremamente restritivo, baixo em carboidrato, e você não está conseguindo treinar e está com a carência nutricional porque você está utilizando apenas ovo e algumas folhas, você está no caminho certo para dar tudo errado. Você está dando um tiro no próprio pé e nem percebe. Outra consequência que acontece realizando essa dieta do ovo, que é extremamente restritiva em calorias, é você passar uma fome real. Vai ficar com muita fome, o que não ajuda quando a gente pensa em seguir essa dieta pensando a médio e longo prazo. O que acontece na maioria das vezes é você entrar naquele efeito rebote, é uma outra consequência. Por sentir muita fome, por ser muito restritivo, você não vai conseguir sustentar esse tipo de padrão alimentar por muito tempo. E acontece das pessoas que realizam essa dieta do ovo, perde peso ali rapidamente, porque perdeu água, porque perdeu massa muscular, perdeu 5, 8 quilos na balança, mas depois vem aquele efeito rebote que muitas vezes a pessoa não comenta, que depois ganha tudo de novo. E sabe aquela massa muscular que a pessoa perdeu durante esse processo de restrição severa? Ela não volta. Volta tudo de gordura. Então, se a gente fosse avaliar a composição corporal dessa pessoa, estaria bem pior quando comparado antes dela iniciar essa dieta do ovo, porque ela achou que seria milagrosa e que salvaria, seria uma saída para os problemas dela. Claro que eu não poderia deixar de falar aqui sobre a relação desequilibrada com a comida, uma vez que a comida é nossa amiga, ela não é vilã. E sair cortando as coisas não é um papel que alguém responsável faz. Qualquer irresponsável sai cortando as coisas da dieta. Na verdade, o meu trabalho como nutricionista, às vezes a pessoa acha que é cortar alimento do paciente, e não. Na verdade, é incluir. A maior dificuldade que eu, profissional nutricionista, tenho com os meus pacientes, muitas vezes, é introduzir uma fruta, introduzir uns vegetais, introduzir novos alimentos na rotina desse paciente. E quando você realiza esse tipo de dieta, seja dieta da sopa, dieta da lua, dieta do ovo, que a gente está comentando aqui hoje, você provavelmente não tem uma boa relação com a comida. Como assim não tem uma boa relação com a comida? Come chocolate? Ah, eu não deveria ter comido isso, começa a se culpar. Come uma coisinha ali, começa a se culpar, acha que já foi o processo, já foi pro beleléu e acaba desistindo. E é aquele tipo de pessoa que é 880. Começa uma coisa super empolgada e desiste no meio do caminho.
Isso são sinais que você não tem uma boa relação com a comida. E uma reflexão que eu gostaria de deixar agora, eu gostaria que você prestasse atenção o que está por trás dessa pressa? Geralmente, as pessoas que se atraem por esse tipo de dieta restritiva, como a dieta do ovo, ela não está atrás apenas de um emagrecimento, uma vez que a promessa dessa dieta é emagrecer 10 quilos em apenas 7 dias. Ela está buscando um atalho. É uma pessoa que muitas vezes já está cansada de tentar várias vezes e já falhou. Quando olha no espelho, ela não se reconhece mais e, de alguma forma, acredita que perder peso rápido vai resolver os problemas e ela acaba recorrendo a essa dieta do ovo. Há quantos anos da sua vida você está tentando emagrecer rápido? Eu vou te falar uma coisa agora que vai doer, mas que vai te libertar. Não existe atalho. Quando você entender de uma vez por todas que emagrecimento não se resume apenas a perder peso, o jogo muda. Como assim, Matheus? Não é só sobre perder peso. É sobre você melhorar sua rotina, sua relação com a comida, sua autoestima. É você criar um ambiente que favoreça suas escolhas alimentares. É você fazer novos amigos que te impulsione a construir um estilo de vida melhor. Tudo isso engloba o emagrecimento. E quando você realiza esse tipo de dieta e coloca todas as suas fichas apenas nessa dieta, acaba sendo frustrante, porque é como se fosse a última bala, é a última é a última coisa que eu vou tentar fazer essa dieta da moda, que está fadada ao fracasso, uma vez que ela não é sustentável, uma vez que ela não trabalha o comportamento, nem sua rotina, e que você vai ter provavelmente um efeito rebote. Então, como nutricionista, como profissional que pensa a médio e longo prazo, para você realmente construir um estilo de vida saudável que você vai seguir pro resto da sua vida, a dieta do ovo acaba não sendo uma boa escolha. A verdade é que quando a gente olha na internet, a gente está olhando apenas o palco das pessoas que perderam 5, 8, 10 quilos, mas a gente não sabe o que aconteceu depois. Que muitas vezes a pessoa não mostra que reganhou aquele peso novamente e que ela fala que foi um sucesso, mas que não conseguiu manter. Então, no final das contas, não foi um sucesso. Você se restringiu demais com o sofrimento para perder aquele peso todo. E depois você vai ter outro sofrimento porque você não vai conseguir sustentar aquele peso perdido. Porque muito mais importante do que perder peso é você aprender a manter aquele peso perdido. Se isso não aconteceu, não foi efetivo aquele tipo de estratégia. Então, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa dieta do ovo, que ela pode trazer algumas consequências sérias para a sua saúde, para a sua relação com a comida, perder massa muscular. É algo que não será sustentável para você e que, se você quiser realmente emagrecer e manter os resultados, o caminho não está em entrar nesses ciclos de dietas diferentes, essas dietas da moda como a dieta do ovo. Na verdade, ela está em construir estratégias equilibradas que caibam dentro da sua rotina, é consumir aquela quantidade adequada de energia, de proteína, de carboidrato para que seja realmente sustentável e, acima de tudo, é você respeitar o seu processo, é você realmente demandar um tempo para as coisas que são importantes. Você passa a vida inteira, imagina, você passou 10, 20, 30 anos metendo o louco, se alimentando mal, tendo um estilo de vida sedentário e do nada você quer perder todo aquele peso em apenas um mês. Não existe isso. Então, algo que é importante para a nossa saúde exige tempo, exige você construir e exige muita paciência para que você consiga construir aquela base sólida para ser sustentável. Ficou claro? E se você está perdida dentro do seu processo de emagrecimento e não sabe por onde começar, eu fiz um vídeo justamente sobre isso e eu vou deixar ele bem aqui. Lá eu te explico passo a passo, sem modinhas, sem terrorismo alimentar, o que você poderia fazer para você dar os primeiros passos rumo à construção de um estilo de vida saudável. E vai por mim, esse vídeo vai te salvar alguns meses de frustração. Te vejo lá.